Esse celular te mandou mensagem. Uma nota fiscal lá na sua escrivaninha de quê, hein? Não sei. Lá embaixo, no chão. Ah, aquilo lá é um... Já está com o link aí do grupo? Não. Olha, não sei se pegou esse link. Mandou no WhatsApp. Hoje? E eu já lavei roupa essa madrugada. Mandaram. Foi embora, né, Cris? Bom dia, bom dia! Ei, Marina Brianês, está aí tomando um cafezão. Ei, Daniel, como é que tá pós-corrida? Estava com o Daniel ontem em Olambra, gente. Cadê os imparáveis que não foram lá correr junto com a gente, né, Daniel? Parabéns, eu vi. Bom demais, Daniel e a Cris estavam lá correndo. Até o Rianzinho correu 5 quilômetros ontem. Falei, poxa, a gente podia ter feito um movimento maior, porque foi muito lindo ver aquela quantidade de gente lá correndo. Ei, Cris, como é que foi o retorno para casa?
A gente foi para o interior de São Paulo ainda. A gente foi para Tatuí, reunião de família. Chegamos de noite. Ai, que legal, que bom. Mas deu Chegamos e tudo certo. desmaiamos em casa. Ai, que bom, que bom. Você Muito gostou da bom. energia da corrida lá? Muito bom. Cheguei aqui em casa, falei para o Ricardo, falei, fiquei até com vontade de correr, viu? Porque eu não sou a de correr, não, viu, gente? Mas deu Então, vontade de correr. pessoal É, deficiente lá largando. ai, muito bom. Gente, cadê esse time? Cadê esses oficiais imparáveis? Olha aqui, tem um oficial imparável aqui, Rian. Vem aqui mostrar se está trazendo a Star aqui para a reunião também. Aí, Rian foi a vem pessoa trazer mais feliz naquela corrida lá. Fiquei a impressionada. cachorra. Vem aqui ver, vem aqui, atleta, falar. Olha lá. Fala bom dia para as pessoas. Bom dia. Você ganhou dela. Ele falou que ganhou. Bom dia, corredor. Você ganhou da tia? Ganhou de mim, né, Rianzinho? Pega lá, Rian. Mostra. Essa é a medalha. Já vai buscar correndo. Leva a Star junto. Vaza, Star. Gente, então, bom dia, bom dia. Começamos o mês de julho e nós queremos declarar juntos, né, aqui em oração, nessa manhã. O Rafa está aí, podia conduzir uma oração para a gente, Rafa, para que a gente realmente esteja em unidade, né? Porque a Bíblia fala. Aí, veio mostrar a medalha. Aí a medalha, gente, ganhou a medalha. Aí, primeira medalha. Primeira medalha da vida, ele falou, primeira medalha de corrida, né, meu filho? Então, tá bom, agora deixa a mamãe, vai lá, obrigada, viu? Fecha a porta, tá? E como a gente sempre fala, né, sobre essa unidade, a gente quer manter essa unidade com vocês, antes, durante, depois. Eu não sei se esse horário é bom para todo mundo, porque muita gente está reclamando do horário, né, Rafa? Às vezes não consegue entrar esse horário das 7, mas é um horário que para a gente ficava muito bom e a gente pensa em realmente começar já o mês, começar a segunda-feira num bom horário. Então, eu espero que vocês, depois da reunião, já cheguem no grupo de vocês e falem assim, gente, vocês perderam a reunião dos imparáveis, né? O nosso encontro, cadê vocês? Cadê nosso time? Cadê nosso grupo? Cadê o nosso exército? Porque que exército que está tendo aqui, né? Vão colocando aí no chat qual é o exército que você faz parte, o 5, o 6, o 10, o 12, não sei qual é o número do teu exército, o 8.0, e aí você chega e fala assim, ó, o 5.0 tinha mais gente lá, eu estou sentindo falta do nosso exército, para a gente poder movimentar e manter realmente essa unidade. Rafa, bom dia, vamos fazer uma oração aí com esse povo, Rafa? Bom dia, bom dia. Bora lá, bora lá. Bora respirar e fazer uma oração hoje. Começar a nossa segunda-feira no 12, conectado com a fonte, que é o primordial. Se nós estivermos conectados ao Criador, todas as outras coisas, elas... Aliás, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão chamados segundo o seu propósito. Nós temos um propósito aqui na Terra. E importa que tudo que nós fizermos aqui, dignifique o reino, fale sobre o reino, e testifique as obras de Cristo através das nossas vidas. Então, feche os olhos por um instante aí. Fecha o áudio da Josimar, fazendo um favor, tentar um pouquinho barulhento que está dando. Tá. Vamos lá. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom. E hoje, nesse dia, Senhor, nesse início de mês de julho, no terceiro dia do 7º mês do ano, estamos começando o segundo semestre e declaramos, Pai, que na Tua presença nós queremos ser dignos de permanecer a cada dia. Deus, nós renovamos a nossa identidade, o nosso propósito, renovamos a nossa vida diante de Ti, perante do Teu altar. E declaramos, Pai, que esse será um mês extraordinário, um mês de alta frequência, um mês de conexão com o Senhor, de tudo que nós fizermos durante o mês de julho, Senhor, seja verdadeiramente, testifique as obras do Teu reino, seja, Senhor Deus, para trazer resultados extraordinários para cada um do exército imparáveis, cada oficial que está aqui, Pai. Deus, esse é um mês de resgate de vidas, de transformação, de bênçãos, de alcançar a Tua graça. E eu declaro, em concordância com todos que estão aqui,
que nós viveremos debaixo da tua graça, que nós viveremos com essa conexão, que o teu Espírito andará no nosso meio e a tua presença será notória. E a cada vez que nós caminharmos, Senhor Deus, a cada passo que nós dermos, onde nós colocarmos as nossas mãos, nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Eu declaro aqui, Senhor, um mês de graça, de honra, de conexão e de abundância, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Tem alguém aqui que quer compartilhar alguma coisa que aconteceu aí nos últimos meses, nos últimos tempos, de coisas boas que está acontecendo pós-SSS? Tem alguém que quer falar? Hoje de manhã o Leandro falou no nosso encontro ali, às 6h12, uma das coisas que a gente fala muito é a importância de vocês estarem com a gente todo dia no despertar, para estar ativando, né, gente? Para criar o hábito. Tem gente que às vezes para um tempo de acompanhar a leitura da Bíblia e fala assim, nossa, perdi um monte, fiquei... Porque às vezes sozinho não faz. Então, a gente está aqui junto todo dia para justamente ativar tudo isso e trazer. Tem alguém que quer compartilhar alguma coisa aqui antes que a gente comece a entregar aqui um conteúdinho que a gente preparou para hoje? Alguém quer compartilhar? Todo mundo quietinho ainda, às 7 da manhã, estão despertando. Ei, Renata, saudade de você, Rê. Então, vamos lá. Grace, deixa Oi, eu falar pode- rapidinho, então. Pode falar, Como vai. Mastermind, a gente sempre fala, boa notícia a gente tem que dar sempre, né? É isso aí. Uma das boas notícias que, dentro da minha vida, né, depois do SS, Deus restaurou uma parte do meu ministério, né? Eu trabalhei durante muitos anos no Encontro com Deus, fui líder de intercessão, fui pregadora, e por muitas dores, né, no ministério, por muitas frustrações, por muitas situações que eu presenciei, né, dentro das minhas percepções, né, eu me machuquei demais e me afastei. Eu estava mais ou menos há uns 5, 6 anos afastado do encontro com Deus. Só que tinha um sonho no meu coração, né? Eu fiz todo o processo do encontro com Deus, eu passei por todos os postos do encontro com Deus, né? Desde da laranjinha mais simplesinha de limpar banheiro até ser pregadora, né? Líder de intercessão, líder de grupo. E havia um posto que eu ainda não tinha assumido, e Deus conhecia meu coração, né? Desculpa, Giovana. O Peraí, quanto deixa eu eu desejava, né, fazer a obra do Senhor, que era ser a coordenadora do encontro com Deus, né, poder ajudar a coordenar todas as coisas. E o ano passado, aqui na nossa região do litoral do Paraná, eu e meu esposo fomos convidados para ser coordenadores do retorno, né, pós-pandemia, do encontro com Deus. Então, eu vejo o quanto, quando a gente se posiciona, quando a gente se coloca realmente, né, no caminho que Deus chama, ele vem e ele restitui aqueles sonhos que estão lá no fundo do coração e muitas vezes esquecidos. Não para orgulho próprio, mas para honrar, né? Honrar tudo aquilo que a gente fez, honrar tudo aquilo que a gente se coloca e se disponibiliza para ele. Então, essa é a minha boa notícia. Ai, que linda! Parabéns! Que linda, Marina. E você sabe que eu entendo bem, eu passei dentro desses processos lá atrás, e o quanto é maravilhoso, né? O quanto é maravilhoso servir. É por isso que eu falo que cada vez que a gente vai servir no Método SSS, e as pessoas estavam até, o Leandro estava falando isso agora, né? No Despertar, que o quanto esse servir ele é maior, e muitas vezes a gente sai dessa frente por conta das circunstâncias, por conta dos desafios, e eu estou muito feliz que você se encontrou, que você está aí vivendo o lugar onde você nasceu para estar, né? Porque é muito bom quando a gente entende que os processos na vida nos levam para vários caminhos, mas Deus ele não desiste. Eu falo assim que Deus é como se fosse um Waze, né? Eu falo assim, a gente às vezes escolhe uma rota diferente, mas ele recalcula a rota e ele fala assim, vou aqui... Eu tenho uma palestra que chama GPS, Recalculando a Rota. É bem isso. Eu não Eu e a sabia. Vanessa. E aí ele recalcula a rota e coloca você de novo no eixo, na rota que você precisa estar para poder viver aquilo que você precisa viver. E as circunstâncias da vida vai fazendo a gente ter escolha. Agora, Deus ele não vai escolher por você, nunca. Deus ele não vai falar para você, olha, tem que ir por aqui, tem que ir por ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele te dá sinais, ele fala ao seu coração,
e ele recalcula a rota para você seguir o caminho daquilo que ele já escolheu e preparou para você. E uma das coisas que a gente precisa entender é que cada vez mais, todos os dias, vocês limparam o coração de vocês lá no Método SSS, mas ter esse olhar e o entendimento para não carregar sujeira, não carregar coisas dentro do coração. Então, o nosso solo precioso, ele está ali, ele precisa manter-se limpo. E o que acontece? A gente sai do SSS, tem muita gente que sai do SSS, cultiva esse solo por um tempo e depois se entrega ao ambiente. E a gente precisa estar atento a esse ambiente para que o ambiente não contamine o nosso solo. E aí, como que eu não contamino o meu solo? Quando eu tenho a atenção constante para aquilo que eu estou vivenciando e como eu estou reagindo. Lembra aquilo que a gente explicou muito no domingo sobre a trilha neural? A trilha neural, ela vai te convidar sempre a ir para o caminho que está mais fácil, para aquela trilha que está mais fácil. Então, a gente tem que entender que o nosso coração ele tem 40 mil neurônios, entende isso? Nosso coração, estudiosos e cientistas já falaram que o nosso coração tem neurônio, ou seja, é ali que está saindo toda a movimentação para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente sente, para as nossas ações e para os nossos resultados. Então, o que é que eu estou como um oficial imparável escolhendo pensar sobre mim? O que é que eu estou escolhendo como um oficial imparável pensar sobre a minha família? O que é que eu estou escolhendo como um oficial imparável pensar sobre os meus filhos, sobre a minha história, sobre o meu ministério, sobre as minhas funções, sobre as minhas demandas? Então, a gente tem que entender que a gente não precisa ter uma pessoa com unção para poder te entregar algo, não, mas você tem que tomar posse da unção que Deus já te entregou, porque você tem essa unção para poder ter esse olhar para dentro de si e falar assim, poxa, o Espírito Santo está comigo, está aqui comigo, o que eu preciso fazer agora, Espírito Santo? Então, essa intimidade que vocês precisam desenvolver todos os dias na vida de vocês, não é uma intimidade só no louvor, só na missa, só no culto. E eu sei que às vezes sai do SSS com tanta sede, com tanta vontade de aprofundar, e às vezes não aprofunda. Por quê? Porque a vida vai consumindo, a vida vai levando, e nós precisamos entender, você não foi no Método SSS à toa. Então, no meu coração, grita muito forte saber de vocês, por isso que eu e o Rafa, nós tomamos a decisão de estar se encontrando sempre aqui para a gente poder ouvir as boas notícias e entender o que está acontecendo, para onde que está indo cada um, porque justamente a gente quer ter esse cuidado pós-método, entender que não acabou ali. Então, quando a gente tem esse entendimento que eu vou sempre fazer aquilo que o meu coração está acreditando, eu vou vivenciar aquilo que o meu coração está acreditando, eu começo a entender que o meu coração é cheio de chave. E quanto mais eu vou destravando, quanto mais eu vou aprendendo, e às vezes a gente passa por circunstâncias. Aqui também eu passo por circunstâncias, por desafios tremendos, durante não só a profissional, porque às vezes a gente acha que desafio é só profissional, né? Só profissional do trabalho da gente, ou não, a gente passa por desafio o tempo todo, e eu sempre olho para Jesus e eu falo assim, Jesus, não é você que me deu esse desafio aqui para me enfrentar, mas eu sei que você já está recalculando a rota, me dando a direção certa, me colocando em como eu tenho que fazer para poder chegar do outro lado. Então, quando eu tenho a consciência e o olhar, então, o que nós, como imparáveis, nós temos que ter? Não aceitar a repetição do padrão até então. Então, se até ali, até o dia que eu tive consciência, porque uma coisa é você ter a vida que você sempre teve e não ter o conhecimento. Isso aí é fato, eu não tenho conhecimento, está tudo bom como está. Mas a partir do momento que eu crio uma consciência sobre algo e eu ligo um alerta na minha mente para não repetir certas ações, eu começo a me antecipar sobre situações. E aí, o tempo todo, você vai estar olhando, cuidando, ensinando um filho que é menor para poder olhar, ensinar e ter um olhar diferente. Você vai estar mostrando, tendo a consciência da onde você precisa ir. Você começa, número 2, a ter um desejo de mudança. E o desejo de mudança, gente, ele não pode parar só na consciência, lembra do subconsciente. Então, como que eu me ajudo mais todos os dias? Tendo consciência. Então, eu usando bem claro, eu mesmo, por conta da quantidade de viagem, às vezes eu não consigo treinar todos os dias. Então, o que eu faço aqui em São José do Rio Preto todos os dias? Quando eu estou aqui, eu treino todos os dias, porque eu sei que quando eu estou viajando, às vezes, para evento,
Às vezes não dá para treinar onde eu estou todos os dias, por conta do horário que dorme, horário que acaba. Por exemplo, no SSS, eu não consigo ainda acordar cedo, mais cedo do que eu já acordo para poder ir treinar. Então, o que eu faço da minha parte? Eu tenho a consciência que eu preciso disso para ter um corpo mais, uma saúde melhor. Aqui em casa eu não vou me sabotar. Então, primeira coisa, eu tenho a consciência e o desejo de mudança. E aí, esse desejo de mudança é persistir naquilo que é o caminho. Então, quando eu passo por qualquer situação, a primeira coisa que eu preciso fazer é consertar o meu coração. Então, não deixa passar, não deixa e ficar solto essa questão do coração. Quem está no Meta 23 aí, recebeu de tarefa esse mês, lê o livro do coração, que é um livro do Reinhard, inclusive. E esse livro do Reinhard, eu fiz, inclusive, esse curso com ele também, e é um livro que vai ajudar muito vocês. Chama Coração. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu acho que eu não tenho ele aqui. Peraí. Eu acho que está lá no escritório. Deixa eu ver. Ah, não. Está no escritório, que eu levei para as meninas fazerem as tarefas. E o que acontece? O livro do Coração é um livro que eu indico para vocês lerem, tá? Então, se quem tiver condição aí de adquirir, eu posso mandar depois o link para vocês. É um livro onde é o próximo mês que é para ler, do coração. Não é esse mês de julho agora a tarefa dele, não é? Ou é o próximo mês? Bom, enfim, está lá de tarefa no Meta. E esse livro, ele fala muito sobre a profundidade do coração. E veio muito de encontro a tudo aquilo que a gente estava vivendo no método SSS, que eu estava passando no método SSS. Quando eu fiz o curso, eu falei, meu Deus, como o Espírito, ele fala a mesma coisa em vários lugares diferentes, com ideias diferentes, mas no fundo a mesma coisa. Então, quando a gente olha para a profundidade daquilo que a gente carrega no nosso coração, aquilo que a gente abastece no nosso coração, qualquer coisa que você precise corrigir, você precisa consertar aonde? No seu coração, que é dali que sai os pensamentos, é ali que sai as suas crenças, é ali que vai sair tudo aquilo que está estimulando e bombeando através das suas células para o teu corpo inteiro. Então, sempre tenham a consciência de que eu escolhi um caminho. Deus, ele sempre vai usar um cálculo da rota para poder te levar para o caminho certo, mas nós precisamos nos posicionar. Então, eu quero convidar vocês nessa manhã, no mês de julho de 2023, a se posicionar como uma oficial imparável, se posicionar da maneira que você saiu do evento aquele dia. Lembra do leão todos os dias, lembra daquele momento onde você rugiu como um leão e você sentiu a força dentro de você, onde você colocou para fora toda a força, toda a coragem que você, durante muito tempo, não tinha, durante muito tempo você não entendeu quem você era. Então, eu quero convidar você nessa primeira segunda-feira do mês de julho, para que você, de verdade, possa ter esse olhar de falar assim, eu sou essa leoa, eu sou esse leão, e eu não vou aceitar mais, eu não vou aceitar viver a vida que eu vivia antes, eu não vou aceitar repetir um padrão que eu já repetia antes. Por quê? Porque, às vezes, no dia a dia, você esquece tudo aquilo que você vivenciou e esquece quem você é de verdade. Então, o intuito dos nossos encontros aqui é realmente ativar em você quem você é, afastar o teu coração daquilo que é racional, mas muitas vezes parar para ouvir o que você precisa fazer, que rota eu preciso tomar, que decisão eu preciso tomar. Nós somos uma família aqui, e é por isso que a gente está aqui hoje. Fala, meu filho. Não sei, meu amor, agora da mamãe está em reunião, você não me atrapalha mais, tá? Fecha a porta ali, por favor. Então, a gente tem que entender que é uma trajetória, e aí a gente escolhe se enganar durante muitas vezes. Eu sei que tem gente aqui hoje que está prestes a tomar decisão, que está passando por circunstâncias, que está passando por situações, e às vezes a gente escolhe se enganar diante de algumas coisas, que as histórias que a gente conta para a gente. Então, não deixe se esquecer que essas historinhas que a gente vai contando e vai alimentando dentro do nosso coração, vai aumentando a limitação, vai aumentando a chama, e o inimigo ele sempre vem disfarçado, gente. Falar de uma maneira muito aberta com vocês. O inimigo ele vem disfarçado de boas oportunidades, o inimigo ele vai vir disfarçado de coisas boas, muitas vezes, para que vocês se fiquem no emaranhado de situações. Então, que a gente possa hoje, assim como a gente falou hoje de manhã no Despertar, né? Eu fiquei muito feliz de ter caído bem essa passagem hoje, para começar o mês de julho, né? Deus falou para Pedro, vem, pode pôr o pé na água e vem. Não importa a tempestade, não importa o que está acontecendo, coloca o pé na água e vem. Não olha para o lado, olha só para frente, olha para mim aqui, ó, e vem.
E muitas vezes a gente está nessa de olhar para um, olhar para outro, pedir opinião de um, pedir opinião do outro, mas o que você precisa entender é que o poder para fazer aquilo que precisa ser feito, o poder para conquistar aquilo que precisa ser conquistado, o poder para agir como precisa agir, o poder do posicionamento para poder fazer, vem de duas coisas. Consciência, eu tive a consciência que eu preciso fazer isso. Segunda coisa, eu tenho que ter esse desejo de mudar. E a terceira coisa é corrigir o coração. Porque quando no coração eu acredito em algo, quando no coração eu repito algo, quando no coração eu transformo algo, eu transformo todo o meu redor. Então, o coração sempre vai te dar a reação. É do coração que vai vir a reação. E aí a gente não vai fugir de problema. Porque o imparável, ele não foge de problema. O imparável, ele se fortalece no problema, no desafio. Então, até compartilhando aqui da minha história, né? Quando a gente sente circunstâncias e situações, a gente tem que olhar e falar assim, o que eu saio da caixa, gente? Eu saio literalmente da caixa, eu falo assim, o que eu vou aprender com esse desafio aqui? O que eu tenho que aprender com isso? Porque eu não vou passar por isso aqui sem tirar algo muito grande disso. E às vezes a gente passa por um desafio, por um problema, e problema grande, às vezes situações difíceis, grandes, e você somente entra no fluxo do problema e faz aquela roda das emoções ali, você fica paralisado. Então, Grace, eu aprendi a sair, óbvio que tem às vezes um momento que você para e fala, meu Deus, e aí você respira e você sai da caixa, você olha de fora para dentro e fala assim, o que eu vou aprender com essa faculdade rápida que eu estou tendo aqui? Porque a faculdade você investe ali 4, 5 anos e muitas vezes você tem um ensinamento. Então, nesse ensinamento, nessa vivência, nesse histórico, nisso que você está passando agora, o que é que você vai tirar como aprendizado? O que você vai olhar e vai falar assim, poxa, o que eu vou aprender disso aqui? Por quê? Porque, como eu falei agora há pouco com o Leandro, né? Às vezes você sai do SSS e fala, agora eu vou chegar em casa, vai ser 1000 maravilhas, plim, 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 e as coisas vão acontecer, tudo diferente. Acontece assim, gente? Não. É muito a tua parte de elevar o nível de consciência todo dia, a tua parte de poder fazer a tua parte, de fazer uma boa alimentação, de fazer uma boa academia, de se conectar com o Espírito Santo todos os dias, de fazer a tua parte, de alimentar o teu coração, a tua mente. Ontem a gente veio de Olambra, 350 quilômetros, gente, eu não vi passar, nós colocamos o louvor tão alto dentro do carro, viemos cantando, que eu não vi passar, ou seja, a gente estava ativando, tanto que o Rian falou assim, nossa, mas já chegou? Não é possível que já chegou, porque criança às vezes no carro fica reclamando, né? Então, a gente tem que entender que não são as circunstâncias, fala assim, ó, não são as circunstâncias que vão determinar quem eu sou. Não são as circunstâncias que vão controlar quem eu sou e controlar os meus resultados. Quem vai trazer os meus resultados sou eu, porque eu estou no governo. Eu estou no governo da minha história, eu estou no governo da minha família, eu estou no governo da minha casa, e as minhas reações são espelho daquilo que o meu coração está cheio. Então, as minhas reações no dia a dia, diante das circunstâncias, vai acontecer diante daquilo que o meu coração está cheio. E como que eu cuido desse coração? É olhando todos os dias para aquilo que precisa fazer, olhando todos os dias para aquilo que eu preciso entregar, olhando todos os dias com um olhar mais um olhar de execução, mas não de cobrança. Então, como é que eu vou usar essa palavra para vocês? Um olhar de disciplina e não de cobrança. Então, tem gente aqui que não está performando melhor ainda porque não está fazendo o básico do básico, que é um checklist, que é olhar para aquilo que precisa fazer, que é poder se comprometer com aquilo que precisa fazer, sem deixar o medo, a ansiedade subir e crescer, porque você está no governo da situação. Então, a maneira que você pensa sobre as coisas é a maneira com que as coisas serão. A maneira com que você olha é a maneira com que você vai ter. Então, a Bíblia, se a gente for olhar, ela foi feita a partir de uma revelação, né? Foi revelação em cima de revelação. E quando a gente pega, por exemplo, a história de Jacó, que alguns de vocês viram no SSS que foi para frente, né? A história de Jacó mesmo. Jacó, ele precisava acreditar com o coração dele quem ele era. Ele não precisava mais ter experiência com Deus. Ele já tinha tido um monte de experiência com Deus e mesmo assim ele não entendia que ele era filho. Jacó, ele passou por um monte de situação e ele não entendia que ele era filho amado, ele não entendia quem ele era. Jacó, ele simplesmente saiu, fez tudo o que fez lá com o irmão, trapaceou o irmão, foi para outra terra, e Jacó, ele não tinha o quê? Ele não tinha olhado para dentro dele para entender que ele precisava corrigir algumas coisas dentro dele, ele não entendia quem ele era.
Então, a experiência com Deus, revelação, escada de anjo subindo e descendo, nada daquilo mudou Jacó. Ele continuava sendo passivo, ele continuava sendo frágil, ele continuava sendo submetido às circunstâncias e situações ali da vida. E quando que Jacó mudou? Quando ele entendeu quem ele era, quando o anjo desceu, lutou com Jacó, ativou dentro dele a personalidade de Jacó, e aí foi a mudança de Jacó. Então, a gente precisa entender aquilo que a gente carrega no nosso coração e aquilo que determina o nosso coração. Outro dia eu contei para o pessoal do... Gente, nos próximos eu queria que vocês abrissem as câmeras, tá? Eu fico tão feliz de ver o rostinho de vocês. É tão bom ver o rostinho de vocês. O povo tá tudo de câmera fechada aí, ó. Eu sei que vocês devem estar fazendo outra coisa, mas se precisar a gente marca, muda o horário, né? Para vocês poderem estar aí, não estarem se arrumando, não estarem tomando banho, que às vezes está tomando banho e está escutando a Grace, está se arrumando para ir para o trabalho. Então, mas vamos, eu quero ver o rostinho de vocês, né, Jucimar? Muito bom, Liliane, doutora Tânia, gosto assim. Eu estava outro dia aqui, eu tive uma grande decisão, e até quero compartilhar isso com vocês, porque eu acho que nada vai mudando, nada impacta mais os nossos aprendizados do que os testemunhos de vivência, né? E a gente aprender com cada um deles. Daqui um pouquinho o Rafa vem para falar também um pouquinho mais com a gente. Mas vocês sabem que eu contei isso na mentoria do Meta outro dia. Eu tinha a meta de ter um Camaro. Vocês sabem a história do Camaro, né? Eu fui lá, tirei a foto do Camaro em 2012, mentalizei, em 2014 eu consegui comprar meu primeiro Camaro, e depois dali o Camaro, ele se tornou sonho. Outro dia eu estava assistindo um vídeo que eu gravei dele, eu falei, meu Deus, como que o inimigo ele vem disfarçado de um monte de circunstâncias. O Camaro foi uma benção, eu consegui bater minha meta, tá tudo maravilhoso. Mas o problema não é o carro. O problema é o valor que você coloca nas coisas erradas. O problema é o valor que você coloca para as coisas e não para o restante das coisas. Vocês estão entendendo? Então, hoje eu tenho andado numa fase que eu não aceito suprir o meu coração, deixar o meu coração ter dono. Do nada, do nada. Eu acabei de falar para meu marido, falei, vida, se precisar vender a casa, a gente vende a casa e muda de cidade, não tem problema nenhum, porque ele está viajando muito para outras cidades, né? E a movimentação toda, eu falei, não tem problema, a gente faz o que for necessário, porque o que importa não são as coisas. Então, você que é um imparável, você precisa aprender a desapegar de coisas. Não estou falando para vocês não valorizarem aquilo que vocês têm, não valorizarem o dinheiro de vocês, não valorizarem as coisas, mas não permita que coisas tomem posse do coração de vocês. E muitas vezes as coisas tomam posse. E eu não entendia que o Camaro, eu tinha um grande amor pelo Camaro. E aquele amor já era como que uma posse, é como se a identidade da Grace tivesse moldada ao Camaro, vocês entendem? E a gente o tempo inteiro faz isso. O tempo inteiro a gente precisa de algo para moldar quem nós somos. E Deus já nos fez na sua plenitude para sermos quem somos, perfeitos, plenos e completos. Então, a vida nos ensina sempre a moldar a nossa identidade através de uma profissão ou fortalecer a nossa identidade através de coisas. E aí começou a situação aqui em casa do Camaro tá ficando pequeno. Por quê? Porque o Juan cresceu, o Rian cresceu. Antigamente, o Juan e o Rian cabia atrás. É um carro para 4 pessoas. E começou que não servia mais o carro. Então, a Grace estava andando sozinha ou com uma pessoa do lado ou com um reclamando atrás, né? Para fazer as coisas aqui. E tem o carro do escritório, e o meu marido tem outro carro. E o Ricardo começou a falar, falou, vida, a gente precisa vender esse carro. E aquilo começou a me fazer mal. E eu comecei, isso agora, gente, há meses agora. E aquilo começou a falar, não, mas é meu Camaro, é meu carro. Como assim? Não posso vender. Tipo, o carro sou eu, né? É o carro que simboliza eu, é um storytelling, é eu disfarçando de branding. Não, mas faz parte do meu branding, o carro, o Camaro, lembra muito a Grace. E aí você começa a trazer aquilo e com um monte de desculpa, né? Porque você começa a criar explicação para tudo, as histórias. E aí, um belo dia, me caiu a ficha. Eu falei, opa, peraí. Será que esse carro está tomando um espaço dentro do meu coração?
Será que esse carro está tendo um valor maior do que ele merece ter? Por quê? Porque o inimigo ele coloca um monte de circunstância e de explicação e de historinha até para você entender que não, imagina, isso aí é só parte do brand, tem que ter, porque faz parte, porque você gosta mesmo e você merece. E eu comecei a sentir, assim, ó, dor no coração mesmo de desapegar do carro. E o Ricardo falava disso, eu ficava super chateada, eu falava, não vou vender meu carro, imagina, não sei o quê, e aquela... Mas dentro de mim aquilo doía. Alguém já passou por isso? E aí, quando me caiu a ficha, eu falei, não, eu estou disfarçando a minha identidade com uma coisa. Então, cuida no processo. Cuida no processo, porque você não precisa de um título, você não precisa de estar à frente ou não, você não precisa ter uma coisa que vai te simbolizar ou não, porque você já é pronto, você já é completo. Depois disso, aquilo que você colocar a mão, como o Rafa falou no início, você vai prosperar, você vai fazer. E aí chegou um belo dia que eu dobrei o joelho aqui no escritório e foi uma batalha espiritual para entender que o Camaro estava ocupando um lugar muito grande no meu coração. E dentro do meu coração, quem é o único governante é Deus, não é mais ninguém. E naquele momento eu falei assim, não. Aí um belo dia, eu orei aqui e Deus me deu muita revelação e eu entendi que eu não tenho problema em ter um grande carro, eu não tenho problema em ter... Não é o problema ter algo bom, porque nós merecemos ter coisas boas. Tá? Não é o problema você ter uma grande casa, você precisa e merece sim ter uma grande casa, você merece morar bem, você merece ser abundante com aquilo que você tem, sendo grato com aquilo com pouco, você sempre vai receber mais e você vai trabalhar para mais, porque a felicidade ela atrai coisas boas. Deus abençoa aquele que tem o coração grato mais e mais e mais, porque ele já abençoou, então você consegue acessar coisas maiores. O problema não são as coisas, o problema é a importância que você dá para as coisas. E naquele dia que eu entendi que aquilo estava consumindo o meu coração e estava se tornando um reizinho ali dentro do meu espaço, eu falei, não, liguei cedo para o Ricardo, falei, pode vender o Camaro, eu estou pronta. Ele falou, o que aconteceu? Bateu a cabeça, está com febre? Está com febre, bateu a cabeça, o que aconteceu? Eu chorei muito aquela manhã. Aqui, uma batalha Grace e Espírito Santo. Então, às vezes, vocês olham e falam assim, não, está tudo pronto. Não, é um processo. E é um processo constante, a gente nunca vai estar 100% pronto, porque a gente sempre está se moldando e evoluindo nesse processo. Então, quando eu entendi que o Camaro, esse carro que eu tenho um apreço muito grande, que eu admiro e que eu tinha como muito amor, eu olhava e falava, nossa, ele me representa, porque é forte. Quando eu vi um Camaro na estrada, meu coração até pulsava. E eu falei assim, não, uma coisa é você gostar, outra coisa é você se identificar como aquilo parte da tua identidade. Não, isso não faz parte, é só uma máquina. E eu dobrei meu joelho aqui e eu falei, não, a partir de hoje eu estou pronta para vender o Camaro. E aí o Ricardo falou assim, mas você está com febre, você está... O que aconteceu? Bateu a cabeça? Como assim? Eu falei, não, eu entendi o que estava acontecendo. Eu estava apegada a algo e colocando aquilo com tantas histórias que a gente conta para disfarçar um pouco daquilo. Eu não preciso do Camaro para ser a Grace Gioviani. Eu sou a Grace Gioviani, independente de Camaro ou não. E então o carro já está em São Paulo para fazer negócio. Então, o que eu quero falar para vocês é assim, não permitam que coisas tomem o coração de vocês. De novo, eu quero falar, não estou falando que não tem que ser cuidadoso e nem ser grato por aquilo que tem, nem valorizar aquilo que você tem, que você ralou pra caramba para ter. A gente vai fazer um bom negócio, vai pegar um carro que seja o momento, e se precisar, vou trocar de novo, porque eu nunca fui apegada a nada, nem a casa, nem a nada. E eu não percebi que aquilo estava disfarçado, tomando conta do meu espaço, no meu coração. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas no nosso dia, ao nosso redor, ao nosso contexto, e entender que somos, pronto, você é. Então, fala aí teu nome, fala assim, eu sou Cristina Brites, eu sou Camila, eu sou Tereza Garrido, eu sou Alberto, eu sou Josiana, eu sou Érica, fala assim, eu sou, você já é. E essa completude, você só vai cada vez mais ativar no dia a dia. Então, por isso a gente precisa se ajudar, por isso a gente precisa se posicionar, por isso a gente precisa olhar para esse patamar, para a nossa história, no modelo sempre constante de evolução. Então, como que eu tenho melhores resultados? Quando eu trabalho, quando eu entrego, tendo o foco e a disciplina que eu preciso.
Então, vamos lá. Saí do método SSS, estou posicionado, estou posicionada, postura, estou no governo, estou em evolução constante, estou em aprofundamento espiritual constante e estou fazendo aquilo que tem que ser feito. Porque não esperem que o método SSS vai fazer o milagre aí no dia a dia. O milagre quem tem que fazer é você. Quem vai ter que se posicionar para a vida, para poder ralar, para poder conquistar, para poder fazer é você. A gente abre as inscrições do SSS e a gente não fica parado esperando de bracinho cruzado para ver se vai vender ou não. Ontem a gente estava panfletando na corrida, o pessoal do time estava panfletando na corrida e se precisasse eu também estava entregando panfleto, divulgando o método SSS. Então, a minha parte eu tenho que fazer com excelência se eu quero galgar um lugar diferente. A tua história você precisa fazer com diferença, com foco, com energia, se você quer diferença. Ah, porque eu sou de Jesus, porque, nossa, eu rugi como um leão e as coisas vão acontecer. Desculpa, você vai ter que rugir como um leão todo dia. Você vai ter que se posicionar como um leão todo dia. Você vai ter que ativar a tua energia todos os dias. Você vai ter que se olhar no espelho e fazer a tua declaração de imparáveis todos os dias. Você vai ter que fazer checklist todos os dias. Você vai ter que sair de casa e trabalhar todos os dias. A gente trabalha duro todos os dias por isso. E não é pelo resultado final, é pelo processo mesmo que a gente trabalha, porque é no processo que a gente evolui. Então, entenda que o dia de você celebrar uma grande vitória que você planejou, que você colocou no seu cartaz de metas, que você está mentalizando, vai ser o dia da celebração e passa tão rápido, é igual casamento. Você passa ali um tempo organizando tudo, vai lá, casa, acabou a festa. Então, muito mais divertido é o processo do que o momento final. Então, entenda que esse processo daqui para lá, ele tem que ser vivido na intensidade máxima, sim. Eu preciso estar no governo, sim. Eu preciso estar na intensidade máxima, sim. Eu preciso desfrutar o caminho, a trajetória, sim, com gratidão, com alegria no coração, independente da circunstância, com confiança ao Senhor, porque a Bíblia diz o tempo todo, confia em mim. Por que você está temeroso, Pedro? Por que você está temendo? Por que você está reclamando? Não, bora, não temas, não precisa temer nada. Só anda, caminha, vem, pode vir. Aí quando Pedro cai, poxa, que fé pequena, como é que você cai aqui? Porque está desviando, porque está olhando para o lado, porque está distraído. A distração é onde o inimigo vai roubar a sua energia, a distração é onde o inimigo vai roubar o seu foco, a distração, a confusão é onde o inimigo vai agir para você ter tomadas de decisões que muitas vezes a gente precisa, e você precisa entender o tempo todo essa frase que a gente fala. O que Deus está querendo me ensinar com isso? O que Deus está querendo me ensinar com isso? Porque às vezes você fala assim, aqui aconteceu um negócio no trabalho do meu esposo, e ele falou assim, o que Deus está querendo? Falou para mim ontem à noite, eu falei, não, Deus não está querendo nada, você fez as escolhas, você semeou isso, você teve essa situação, e agora a gente tem que resolver, ponto. Então, algumas escolhas que a gente tem na nossa história, no dia a dia de decisão mesmo, de contratação de uma pessoa, né? Eu contratei uma pessoa outro dia e essa pessoa não está mais com a gente. Então, assim, foi uma decisão minha contratar, não é o que Deus está me ensinando com isso. Foi a Grace que contratou, não foi? Foi a Grace que contratou. Então, aquela pessoa saiu, precisa tirar aquela pessoa, não está mais fazendo parte do ambiente. É Deus que está querendo ensinar? Não, é você que precisa aprender. Não é Deus que está querendo te ensinar, não é Deus que está querendo... que Deus... Porque quando a gente fala essa frase, gente, presta atenção, o que Deus está querendo me ensinar? Parece que você está colocando a culpa do que aconteceu em Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu estava falando para ele, falei, é só escolher melhor os funcionários agora, tem que escolher melhor, tem que fazer um filtro melhor, não foi feita uma boa filtragem, não foi feita uma coisa mais aprofundada, assim como ele também estava passando por algo parecido. Então, a gente precisa ter entendimento de quê? De que não é, porque o que Deus está querendo me ensinar? Não, o que eu preciso aprender? Então, quando a gente muda a frase, quando eu mudo a frase, eu paro de terceirizar. Não é Deus que está querendo me ensinar, é eu que estou precisando aprender para não repetir isso. Porque Deus, ele está o tempo todo pronto para recalcular a nossa rota diante das cagadas que a gente faz, desculpa a palavra, logo cedo, das escolhas erradas que a gente faz. Deus vai ali dar uma recalculada na rota, Deus dá uma recalculada no GPS. Mas o que você precisa entender? O que eu preciso entender? O que eu preciso aprender?
Qual é o posicionamento que eu preciso tomar? Então, eu preciso virar e falar assim, opa, não, eu não aceito isso, porque eu estou no governo da minha história e eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar essa circunstância, eu não vou aceitar essa situação, eu não vou aceitar... o posicionamento é o que vai determinar. Então, autorresponsabilidade, oficiais imparáveis, lembrem-se, nada controla o meu coração. Meu coração é livre. É livre. Vocês não têm noção a liberdade que eu senti depois dessa batalha que eu tive aqui em relação ao Camaro, que é uma coisa boba. Eu senti livre, leveza. Falei, ninguém domina isso aqui é livre. É livre. Segunda coisa, ter a consciência daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso mudar. Terceira coisa, fazer. Vocês precisam fazer, gente. Eu quero vocês com resultado. Eu quero vocês, oficiais imparáveis, com resultado. Então, o que é que eu preciso fazer em julho que eu não fiz até agora? O que é que eu preciso fazer em julho que eu estou procrastinando? O que é que eu preciso fazer em julho diferente? O que é que eu preciso fazer em julho para que eu tenha um resultado melhor do que junho? O que é que eu preciso fazer em julho para que eu tenha uma meta feita e uma meta cumprida? Ah, porque Deus não se agrada de meta, porque não sei o quê. Não, isso aí, gente, é a parte da vivência. Então, a gente tem que tirar um pouco essa religiosidade e olhar realmente para aquilo que eu preciso fazer e trazer essa autorresponsabilidade para mim. Então, se eu tenho X mil para pagar por mês, se você tem X mil para viver no teu mês, se você tem o sonho de viver numa casa melhor, você tem que conquistar sim. Mas ela não vai dominar o teu coração, mas você vai conquistar ela porque você é um filho e você merece. E sabe por que ela não vai dominar o teu coração? Porque fora tem coisas muito maiores para você conquistar. E aí, você sabe como que eu entendi o recado do negócio do Camaro? Olha que loucura. Não que eu vá comprar agora esse carro, mas eu estava nessa batalha interna e me questionando. Eu falei, não é possível que esse carro está dominando meu coração, é aquela coisa assim, questionando. Aí o Rafa virou no escritório e falou assim para mim, para ter espaço para algo maior, a gente precisa desapegar daquilo que está ali ocupando o espaço. Então, para vir a Lamborghini, às vezes precisa abrir mão do Camaro. Aí eu olhei e falei assim, é verdade, que não tem sentido ter 2 carros nesse padrão. Aí o Rafa falou isso lá no escritório. Olha que louco, mas eu quero trazer vocês para uma outra visão de vida. E aí eu cheguei em casa, o Rian começou, até gravei um vídeo e coloquei. No dia que isso aconteceu, o vídeo do Rian falando está lá no Instagram. Cheguei em casa, o Rian começou, mamãe, eu quero uma Lamborghini azul, essa aqui, ó, você vai comprar amanhã. Eu falei, amanhã não dá, filho, assim, não é agora, né? A gente não aperta um botão. O Rafa falou no escritório, eu cheguei em casa, o Rian falou, não, mamãe, é uma Lamborghini, por que você não pode? Você fala que sempre que pode tudo aquilo que você coloca na sua mente, que não sei o quê, você pode, eu quero amanhã uma Lamborghini. Mamãe, hoje você comprou a Lamborghini? O menino começou a chorar aqui, quero vir comprar a Lamborghini amanhã. E aí ele olhava para mim e falava assim, não se distraia, mamãe, você consegue, você pode. Eu falei, mas não é esse sonho, não é meu. Esse sonho de Lamborghini não é meu. Sai fora, Lamborghini. E ele, não, é uma Lamborghini. E aí, na hora, eu me lembrei do Rafa. E eu falei, é isso. Olha o que tem por trás desse pequeno ensinamento. Quando a gente fica apegado a coisas, a algumas coisas da nossa vida, a manias, a situações, a gente não consegue se abrir para o novo entrar. Então, como eu vou acessar coisas maiores se eu estou apegada nessa coisa aqui que é tão pequena? Porque a minha visão limitada acha que aquilo é tudo. A minha visão limitada acha que aquela casinha é tudo, a minha visão limitada acha que aquele carrinho é tudo, a minha visão limitada acha que aquela profissão é tudo, a minha visão limitada acha que aquela empresa é tudo, a minha visão limitada acha que tudo é tudo. E Deus está assim, ó, aquele campo cheio de girassol, igual eu mostrei ontem nos vídeos para vocês. Aí você olha, vê aquela imensidão assim, ó, que é a visão de Deus sobre a tua vida, do acesso que você pode ter, e às vezes você está ali limitado com a visão aqui, ó, tampada, vendo só aquilo que está aqui, ó, nos próximos passinhos. Porque o nosso olho é igual um farol de carro, ele vê só aqui, ó, 1 metro, 2 metros, até onde consegue iluminar. Mas Deus, ele está vendo de cima, na imensidão. Então, quando eu me abro a ter essa visão ilimitada, eu vou fazer as ações congruentes para poder mudar a minha história. Então, fala assim, ações congruentes. Ações congruentes.
Ações congruentes. Eu preciso ter ação congruente nesse mês de julho para vivenciar a vida que eu quero vivenciar. Eu quero uma vida melhor, ações congruentes. Aí eu sei que eu vou me ajudar, espírito, mente e corpo, eu conseguindo isso aqui, eu consigo ter resultados melhores, eu consigo performar melhor. Mas quais são as ações congruentes que eu vou ter nesse mês de julho que vai ser diferente? Eu preciso fazer mais no meu trabalho, talvez. O que eu preciso fazer menos? O que eu preciso ter mais tempo? O que eu preciso ativar o meu corpo? Talvez eu estou fazendo um monte de coisa, mas ainda dentro de casa eu não mudei. Talvez eu estou batendo a minha meta profissional, mas ainda dentro de casa eu preciso ajustar meu guarda-roupa, minha cozinha. Às vezes dentro de casa eu preciso colocar minhas planilhas em dia. Aí outro dia eu vi um palestrante falando, palestrante não, como é que eu vou falar? Um empresário, enfim, desses... Não vou citar nome aqui. Mas falando, olha, você não precisa fazer conta de nada, você deixa fluir, tudo vai acontecer, e você não precisa fazer conta, você não precisa... E quando você começa a anotar a água que você gastou, você começa a ficar louco, então você tem que deixar fluir, porque do mesmo jeito que sai, entra. Gente, o cara tem milhões de seguidores, milhões de milhares. E eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus, quantas pessoas não têm o mínimo do mínimo de uma educação financeira? Se fala isso para uma pessoa que ganha um salário mínimo, falar isso para ele que fatura milhões por mês, ok. Ele não precisa fazer conta mais, está tudo certo. Mas quantas pessoas que ganham um salário mínimo por mês estão vivendo uma vida endividada completamente porque não tem um equilíbrio financeiro? Então, nós, como imparáveis, nós temos que ter a consciência de consertar aquilo que não está legal. Então, se hoje eu não estou tendo uma situação financeira legal, o que eu preciso ajustar? Óbvio que eu preciso fazer entrar mais dinheiro. Óbvio, eu preciso acessar a criatividade para produzir financeiramente mais, para poder ter mais entrada. E, de paralelo, eu preciso ter uma consciência de quanto eu custo, aonde eu vou investir, o que eu quero crescer, para que eu consiga crescer. Porque senão a pessoa gera dívida e fica no fluxo da dívida e acaba entrando numa depressão. E aí, quantas pessoas conhecem que entrou em depressão por conta de situação financeira? Que entrou em depressão e se afundou por conta de tantas circunstâncias. Então, vamos lá. A pergunta que eu quero incomodar vocês nesse mês, o Rafa me mandou aqui que caiu a conexão dele, não está conseguindo voltar. O que a gente tem que ter de olhar e de entendimento, tá? O que eu quero determinar este mês de crescimento para mim? E aí, pare de romantizar o milagre, tá? Porque às vezes você fica romantizando o milagre. Porque Deus vai mandar, seja o que Deus quiser, as portas vão se abrir. Não, você vai lá e vai abrir a porta, porque a porta já está destrancada. A porta para você acessar o resultado já está destrancada. Agora, você quer que Jesus vai lá e abra para você como se ele fosse o motorista do carro que vai descer primeiro para abrir a porta para você? Não, você tem que abrir a porta. Então, você levanta, vai lá e abre a porta que já está destrancada para acessar o que tem do outro lado. Então, o que eu preciso fazer para acessar essa porta que está lá do outro lado? O que tem do outro lado dessa porta que eu preciso acessar? Isso é força espiritual. Isso é você se posicionar. Então, vamos lá. No mês de julho, quanto eu quero crescer em relação a junho? Quanto eu quero crescer em relação a junho? Quanto eu preciso performar melhor em relação a junho? Grace, mas Jesus vai me dar, ele já te deu, agora você precisa levantar para ir acessar. Então, a gente tem que ser grato àquilo que temos, mas criar estratégias para você viver melhor. Sabe por quê, gente? O inimigo ele tem muita estratégia, e tem muita gente ruim, tem muita gente que não sabe fazer e que está faturando mais que você. Porque tem estratégia, porque está tendo estratégia. Então, você, como um imparável, um filho amado de Deus, precisa acessar as estratégias para que você tenha melhores resultados sempre. E ser comprometido e ter ações congruentes com a tua família, ter ações congruentes com o teu negócio, ter ações congruentes com aquilo que você espera, ter ações congruentes com aquilo que você fala que quer, a nível de saúde, a nível de todas as coisas na tua vida. Então, vamos lá, faz um checklist, tudo que precisa arrumar. Eu fiz um checklist todo após a SSS, a gente tem um debriefing, eu faço um checklist que eu preciso arrumar para o próximo. No escritório, todos os meses, a gente faz checklist que precisa arrumar.
às vezes é uma televisão, às vezes é um computador, às vezes é uma tomada, às vezes é um funcionário que você precisa mandar embora, às vezes existe situações. Então, o que você precisa arrumar na tua casa? Dá para arrumar tudo de uma vez? Não dá, gente. Então, não sofra. Programa até as arrumações da vida. Então, um mês arruma isso, outro mês arruma aquele outro mês arruma aquele outro. Faz uma programação das coisas que precisa arrumar e tira isso do teu coração. Não deixa a dívida tomar conta do seu coração. Assim como o Camaro estava querendo um pedacinho do meu coração, às vezes um problema toma o teu coração. Às vezes um problema toma o teu coração e fica ali, ó. E aí a tua vida se fecha naquele problema. Então, faça um checklist das coisas que você precisa fazer de bom e as coisas que você precisa corrigir, você precisa arrumar. Às vezes é mais tempo com os teus filhos, às vezes é um dia da semana que você precisa tirar para ser só seu e do seu filho. Às vezes é um dia que você precisa... às vezes é a hora de começar uma atividade física. Se inspira na crise do Daniel, aí os corredores do nosso time que vão montar a próxima corrida, diz que eles vão fazer até as camisetas, para ir todo mundo top. Até eu fiquei com vontade de correr. Então, o que a gente vai fazer de diferente? Vamos comprometer em julho a fazer coisas diferentes? Levanta a mãozinha assim e fala, Grace, eu me comprometo. Eu me comprometo a ter disciplina, eu me comprometo a ter ações congruentes, eu me comprometo comigo, eu comprometo de verdade a ter ações congruentes para ter resultados diferentes. Ações congruentes com a vida que eu desejo ter. Eu desejo ter uma vida diferente, eu tenho que ter ações congruentes. Então, vamos, em unidade, falar obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais esse dia. Obrigada, Jesus, por esse mês de julho que será extraordinário. Senhor Jesus, nessa manhã eu quero declarar sobre cada um desses imparáveis, Pai, assim como eu declaro todas as manhãs aqui de joelho contigo. Eu quero declarar, Senhor Jesus, esse mês de julho, um mês de revoluções, Senhor. Eu quero declarar, Senhor Jesus, um mês de prosperidade, de abundância, de multiplicação, porque é isso que o Senhor preparou e está já disponível para cada um de nós. Eu quero declarar, Senhor Jesus, um mês de paz, de calmaria aos nossos corações, Senhor, mas não seja um mês que a gente vai estar na passividade. É um mês de sentir, Senhor Jesus, sim, a tua frequência no 12, mas mesmo assim sentir a paz em todas as nossas ações. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, nessa manhã, que o Senhor possa abrir os olhos de cada um desses imparáveis, para que eles possam enxergar tudo aquilo que já tem preparado para eles. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, entregar a clareza nos corações de cada um deles em todas as manhãs, Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer por mais um mês incrível, porque nós declaramos que será um mês sobrenatural, nós declaramos que julho será um mês maravilhoso, nós declaramos que julho será um mês de recorde, nós declaramos que esse julho será um mês de multiplicação, Senhor, porque nós temos semeado uma semente, Senhor Jesus, da multiplicação, da abundância, Senhor Jesus, e estamos regando essa semente, Pai, nós com as nossas ações congruentes. Nós queremos te louvar e te agradecer, Pai querido, Pai amado, pelas nossas famílias, nós queremos agradecer pela restituição de tantas famílias e as nossas. Nós queremos agradecer, Senhor Jesus, por cada um de nós, por cada um dos imparáveis, e pedir que o Senhor possa abrir os caminhos, Senhor Jesus, para que eles possam enxergar, abrir o campo de visão, para que eles possam enxergar, Senhor, o caminho que o Senhor já preparou para cada um de nós. Amém. Amém. Então, um dia lindo, um dia abençoado, um dia no 12 para todos vocês. A gente está aí a caminho de Curitiba. Final de semana é SSS em Curitiba, né, Marina? Você vai estar lá com a gente, né, Marina? Marina vai estar lá de staff no 12, não sei quem mais vai estar lá com a gente de staff, mas vai ser um método muito especial, como todos são, e eu conto com as orações de vocês. É uma semana onde a gente entra em batalha aqui, em oração, em jejum, e eu peço que vocês possam estar em oração também por cada uma das pessoas que vão vir, né, no próximo método. Eu sempre falo que vocês são padrinhos e madrinhas dos próximos, e que vocês possam estar de verdade intercedendo com o coração lá com a gente, e também indicando, ainda temos algumas vagas, se vocês tiverem pessoas que queiram fazer, que estejam aí dessa região, que vocês possam estar divulgando nos stories de vocês. A gente conta com isso, como a gente falou aquele dia, né, no final de cada SSS, sempre a gente fala, né, é impossível crescer sem a ajuda de vocês. É impossível impactar outras vidas sem o posicionamento, o testemunho de vocês. E o que é o testemunho? É sair falando não só isso, é a sua revolução, que é o seu melhor testemunho. É a sua transformação, é o seu melhor testemunho.
é as pessoas que rodeiam a Marina olhar para ela e falar assim, Marina, que bom que você voltou, seu lugar sempre foi aqui. É isso que é o testemunho. O que você fez que você mudou? Então, esse é o melhor testemunho, é o testemunho que não é falado, mas é visto através de uma postura, de um posicionamento e de ações congruentes. Então, eu quero, de verdade, pedir a ajuda de vocês nesse ponto da divulgação de tudo isso. Tem mais, deixa eu ver se tem mais algum recado aqui que o Rafa não conseguiu entrar. Aqui é... É isso, é isso. E só mais uma coisa que eu quero falar para vocês, o próximo SSS é em setembro, em Campinas, acho que vocês já estão sabendo. Entre hoje e amanhã, a gente vai soltar para vocês o valor do Jerusalém, que tem muita gente me perguntando em inbox se quer ir para Jerusalém comigo, com o Reinhard e com o Matheus Correia, tá? Então, essa semana a gente solta valor. E a gente está pensando numa condição bem boa para vocês irem pagando até 2024, porque vai ser só em setembro de 2024, em 9 a 20 de setembro de 2024. Já põe na tua agenda, 9 a 20 de 2024. São 11 dias em Jerusalém, com o Reinhard. Então, assim, eu já estou ansiosa por essa viagem, porque eu sei que vai ser algo sobrenatural que vai acontecer lá. Então, eu vou depois estar passando para vocês como vai ser, porque eu vou dar prioridade primeiro para vocês, porque é uma caravana, então a gente não pode abrir para quem quiser. Está lá no meu perfil do Instagram o formulário, porque as pessoas vão preencher o formulário. A gente vai primeiro falar para os imparáveis. Imparáveis não fechou a turma, os mentorados do Reinhard não fechou a turma, os mentorados do Matheus não fechou a turma, ou tem uma vaga ou outra, a gente vai selecionar através do formulário que está lá no Instagram, tá bom? As pessoas que vão. Então, vai ser uma frequência muito alta essa viagem. Então, de 9 a 20 de setembro de 2024, dá tempo de se preparar financeiramente, dá tempo de se organizar com passaporte, dá tempo de fazer tudo. A gente vai mandar nos grupos de vocês essa informação e no pessoal também, entre hoje e amanhã, tá bom? Que hoje a agência ficou de me entregar todos os valores para a gente comparar os orçamentos todos que a gente já tem aqui, a última agência que a gente está aguardando, tá bom? Então, é isso. Vamos para cima no 12? Bora! Declaração dos imparáveis aí, vocês estão fazendo, não vou nem fazer aqui agora, que vocês já estão fazendo aí, né? Você pega seu da declaração e faça. Rafa voltou? Não? Alguém falou aí? Cadê vocês? Querem fazer a declaração? Bora desbloquear os microfones, então. Essa declaração? Na apostila de vocês, na página... 10. 10. 10. Daniel já até decorou. Desbloqueia os microfones aí e vamos fazer junto a declaração. Vai fazer uma barulheira aqui só. Vamos junto. Todo mundo aí já? Então, vamos lá. Eu declaro... A minha vitória sobre o medo. Declaro minha vitória sobre a preguiça. Eu declaro a minha vitória sobre a insegurança. Eu declaro a minha vitória sobre a pobreza. Eu declaro a minha vitória A partir do momento que eu aceito que eu sou amado, eu aceito que sou livre, aceito que já tenho original, ativo, decidida, sobrenatural, espiritual, dentro do meu DNA original. Eu sou definitivamente Meu Senhor, declarou isso. Por isso eu posso declarar em alto e bom som. Sou imparável, parte do exército imparáveis no 12. Muito bom. Gente, muito bom estar aqui com vocês. A nossa agenda... deixa eu só falar da agenda rapidinho aqui, só duas coisas. Eu vou estar no Rio de Janeiro, não sei se tem alguém aí do Rio de Janeiro. A gente vai fazer um no 12 sucesso programado em janeiro, dia 29, em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, dia 29 de julho, tá?
Então, não sei se tem alguém aí. Olambra, nós vamos estar dia 12 de julho, esse mês está no 12. Então, se tem alguém da região de Olambra, dia 12 de julho eu vou estar em Olambra, dia 29 de janeiro no Rio de Janeiro. Oh, meu Deus! 29 de julho no Rio de Janeiro. Então, a agenda também é bacana vocês estarem sempre olhando para a gente poder, se vocês forem da região ou conhecer alguém da região, vocês estarem direcionando para lá, tá? Então, a gente sempre está comunicando vocês através das mensagens no grupo e também na comunicação que a gente tem aí individual e no Instagram, tá bom? Então, não percam nada para vocês estarem sempre mantendo junto. Gente, beijo no coração de vocês, que vocês possam, de verdade, viver um mês maravilhoso, um mês abençoado e ação. Lembra da ação. E amanhã eu espero vocês 6h12, hein? Beijo, gente. Obrigada. Bom dia a Tchau. todos. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia, boa semana. Tchau. Bom dia. Você falou algo, Tere? Não, acho que não. Ah, então tá bom. Beijo, gente. Fica com Deus. Até nossa próxima primeira segunda-feira do mês. Beijo, que Deus abençoe. Vamos para cima no 12. Bora!